Vamos lá, pessoal, eu sou o professor Maurício e nós vamos começar a primeira parte da aula de progressão aritmética. Vamos lá. O que é uma progressão aritmética? Denomina-se PA, progressão aritmética, a sequência de termos a partir do segundo e é obtida adicionando-se uma constante R ao termo anterior. Essa constante chama-se progressão aritmética. O que seria isso? Olha, vamos pensar aqui comigo, aqui tem uma sucessão numérica. Tá? Note-se que tem uma sucessão numérica. Quando é que é uma PA? Quando é que eu tenho uma PA? Quando você tem entre um termo e outro sempre o mesmo valor. Se você olhar aqui, de 2 para 7 são 5. De 7 para 12 são 5. E de 12 para 17 são 5. Se intervalo entre um termo, isso aqui é um termo da progressão, o 2 é um termo, o 7 também é um termo, o intervalo de um termo e outro sempre é o mesmo valor, nós temos uma progressão. Vamos saber quais são os termos dessa progressão aritmética. Primeiramente, a gente vai falar o número de termos numa progressão, tá? Que a gente vai simbolizar por n. O n para nós, então, vai ser o número de termos. Então, o nosso n, neste caso, vai ser quanto? Quantos termos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Logo, o nosso n vai ser 4. Ok? Nesta progressão, cada termo tem um nomezinho. Vamos lá comigo? Quem está em primeiro vem a ser o nosso primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo? É o número 2. Ok? O algarismo 2. O segundo termo é aquele que está em segunda posição. Quem é o nosso segundo termo? É o 7. Então, nosso segundo termo vem a ser o 7. Aí nós temos o terceiro termo, né, que é o A3, que é o número 12. Então, o 12 é o terceiro termo. O quarto termo é o que está na quarta posição, que vem a ser o 17. Tá, aí você me fala, tá bom. Nós temos um outro termo, bem mais importante até, que é o AN, o último termo. Ou seja, o nosso AN na nossa progressão, ele vem a ser quem? O último termo, que é o 17. Tá? Então, nessa progressão, o 17 é tanto o quarto como o último. Ele está em última posição, mas o símbolo que a gente vai usar é o AN. Aí você fala assim, mas professor, aqui está dizendo em razão. O que é razão? Razão é esse valor constante, entre um termo e outro é sempre o mesmo, correto? Se a gente for olhar aqui é 5. Como é que eu encontro a razão? A razão a gente vai simbolizar por um símbolozinho minúsculo, correto? Que é o R. Tá? Para mim descobrir a razão, ela é visual, mas eu posso fazer assim. Basta eu pegar o termo da frente e diminuir o de trás. Por exemplo, 7 menos 2 dá 5. 12 menos 7 dá 5. 17 menos 2, 17 menos 12 dá 5. Ou seja, se eu pegar o termo da frente e tirar do de trás, por exemplo, 7 menos 2, está aqui a conta, não precisaria fazer, mas tem alguns casos que são precisar da formulazinha, 7 menos 2 dá 5. Ou podia pegar qualquer outro, pega um da frente, o 12, por exemplo, e tira do 7. Ó. É o terceiro menos o segundo. 12 menos 7, 5. Tá bom? Vamos olhar uma outra sequência. Essa progressão que a gente está vendo aqui, ela é uma progressão crescente, tá bom? Crescente, tá? Por que ela é crescente? Porque ela vai crescendo. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 12. Então, se você olhar, ela está crescendo. Então, ela é uma progressão crescente, tá? Vamos nessa outra sequência, vamos ver se é uma sucessão numérica, beleza, estou vendo uma sucessão numérica. Vamos verificar se é uma PA? Vamos, para ser uma PA, entre um termo e outro tem que ser sempre o mesmo a constante. Se você olhar, aqui está diminuindo 2, 8 menos de 8 para 6, volta 2, volta 2 de 4 para 2, volta 2 de 2 para 0, volta 2 de menos 2, de 0 para menos 2, e aqui também volta 2 e volta 2. O nosso n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o nosso n vai ser 8. Porque nós temos quantos termos? 8 termos. O nosso primeiro termo também é 8, mas ele é o algarismo 8. Aqui são 8 termos, correto?
mas o primeiro termo nosso é 8. O último termo nosso, se você olhar, está aqui, ó. É esse cara aqui, ó. O nosso último termo vai ser o menos 6. Tá? Aí você fala assim, Maurício, eu não consigo ver a razão negativa. Se está crescendo, ela é positiva. Se está diminuindo, é negativa. Mas eu podia fazer a conta, tá bom? Eu podia pegar o termo da frente menos o termo de trás. Se eu pegar o 6 menos 8, que é o segundo menos o primeiro, 6 menos 8, eu encontro quem? Menos 2. Quando você tem uma progressão decrescente, para achar a razão é mais fácil pegar nos termos positivos, né? Porque veja a encrenquinha que eu pego aqui, se eu pegar lá atrás, ó, eu posso pegar o sétimo termo menos o sexto, que fica 7, olha, é que faz joguinho de sinal, né? O 7 é o menos 6, ou melhor, o oitavo é o menos 6. Aqui eu troquei, mas tudo bem, vamos colocar aqui então, aqui é 8 menos 7, tá? Vamos pegar o 8, o A8 menos o A7. O professor nunca erra, ele se engana, né? Mas então lá. O oitavo termo é o menos 6, tá bom? Menos, porque sempre é o da frente menos o de trás, ó, fiz certinha a regrinha, menos o de trás, mas quem que é de trás? Menos 4. Vai ficar dois sinais, não vai? Diante de parênteses tem jogo de sinal, menos com menos virou quem? Mais 4. 6 negativo com 4 positivo, devo 6 e tenho 4 dá menos 2, ou 6 menos 4 dá 2, sinal do maior prevalece. Beleza? Essa é a representação dos termos de uma progressão. Vamos para os próximos vídeos que a gente vai explicando melhor a matéria. Um abraço, até o próximo.